Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui novamente para gravar mais um vídeo, porque realmente eu acho que hoje eu vou acabar postando dois vídeos no mesmo dia para compensar algum dia no passado no qual eu acabei não fazendo isso. Porque repetindo, como eu sempre digo, a minha intenção de fato era gravar um vídeo por dia, mas infelizmente nem sempre é possível, né? Porque por mais que seja simples, é só posicionar a lente da câmera e falar aqui para a câmera, mas mesmo assim é algo que demanda tempo, que depois você tem que converter, tem que colocar alguma vinheta de abertura, tem que cortar algum trecho, por mais tolo que seja, depois você tem que passar para o computador, tem que subir para o YouTube, que demora horas para fazer isso, acho que mais 3 ou 4 horas. Então isso demanda muito tempo, energia também. Então, mas enfim, vou tentar manter esse ritmo de gravar um vídeo por dia. E eu admiro muito algumas daquelas pessoas do YouTube que produzem 2, 3, 4 vídeos por dia. Porque eu fico pensando, isso é impressionante. Provavelmente essas pessoas não aliás, não o trabalho, a ocupação delas é produzir vídeos para o YouTube. Porque não é possível você fazer mais de 2 vídeos por dia. Porque é a questão do tempo que você vai gastar para gravar, pensar no que você vai falar, produzir uma pauta mínima, nem que seja como eu faço, que eu simplesmente escrevo aqui no caderno um resumo do que eu quero falar, ou na agenda no caso, e fala, metralhadora giratória. Porque se deixar realmente eu fico aqui falando durante 1 hora sem parar. Mas às vezes realmente não é possível. Não é devido às nossas outras atividades. Pois bem, eu acabo de ler um livro, um gibi, né, que caiu há pouco tempo em minhas mãos. Eu acho que eu comprei tem uns 3 dias. Coloquei na prateleira, porque eu tinha outras coisas para ler, porque eu queria ler aquele volume com todos os contos do Caio Fernando Abreu, mas vai ficar para o futuro. Qualquer dia desse eu paro no final de semana e leio. Ou releio os contos da Hilda Hilst ou do Arthur Rimbaud, mas, como eu disse, fica para um futuro próximo. E, como eu disse, hoje eu li a, entre aspas, trilogia Gatilho, que são o roteiro do Carlos Esteban e arte do Pedro Mauro. Eu nunca havia falar deles. Eu sabia, já tinha ouvido falar desse Carlos Stefan, que ele já tem uma certa idade. Ele trabalha ali fazendo os roteiros de alguns gibis do Maurício, né, do Maurício de Souza. Então assim, já tinha ouvido falar dele. Já tinha ouvido falar dessa famosa trilogia Gatilho, mas eu não tive acesso. Pelo que me consta, eles lançaram esses 3 gibis que constituem essa trilogia, né, Gatilho. Eles publicaram de forma independente, eu acho que eles conseguiram uma grana, alguma forma ali de financiamento, mas nem foi uma dessas formas de financiamento coletivo como Catarse, eles só descolaram uma grana, um dinheiro, eu tenho uma ideia para o roteiro, eu tenho uma ideia para a arte, e reuniram, como eu disse, né? O Carlos Estevão, Pedro Mauro e pau na máquina, vamos fazer. E produziram esses 3 volumes. Ele só contava com a capa colorida, o miolo era em preto e branco, e era uma história, uma narrativa inspirada no Western Spaghetti, né? Naqueles filmes, entre aspas, que falam sobre o oeste americano ali, né, do século XVIII, no finalzinho do século XIX, em especial depois da Guerra de Secessão, né, de 1860. Mas como disse, foi um gênero de cinema tão popular ali nos anos 40, nos anos 50, que outros países do mundo produziram suas próprias versões do western, como por exemplo a Itália. E, de certa forma, até o Brasil, porque de algum modo todo aquele ciclo, todo aquele conjunto de filmes sobre o ciclo do cangaço, de certa forma evoca esse mesmo espírito dos filmes do Velho Oeste lá americano. Porque, primeiro, eles se passam no mesmo período, o contexto político e sociológico não é tão distinto. E, como eu disse, o Brasil, de certa forma, ele não precisa emular os filmes do oeste americano, porque nós temos o nosso próprio sertão, né? Temos os bandos de cangaceiros, as milícias volantes, etc. Que a gente não precisa do oeste, porque nós tivemos o cangaço, né? E uma pena é que isso não produziu alguns filmes, alguns bons filmes,
como por exemplo Deus e o Diabo da Terra do Sol, Cangaceiro e inúmeros outros, mas de certa forma meio que estagnou. Não há muitas obras sobre isso, nem na literatura, muito menos no cinema. Mas eu espero que isso mude em breve. E como o Brasil vive em crise, essas modalidades de arte que exigem mais financiamento ou são mais voltosas acabam sempre ficando de segundo plano. Agora, na literatura em especial, aliás, menos nos gibis, né, na arte, mais na literatura. Na literatura é mais fácil. É só você, escritor, escritora, sentar-se à mesa, dentro da máquina de datilografar e agora do notebook e digitar, e contando com uma pesquisa mínima. Mas o quadrinho é uma coisa diferente, porque é bacana, porque no, nos textos extras da revista, né, desse volume cadernado, que daqui a pouco eu mostro para vocês, do Gatilho, tem dois textos, né, parece, tem vários textos. O primeiro do Carlos Stefani, que é o roteirista, o segundo do Pedro Mauro. E o Mauro, ele comenta, né, que na juventude ele foi contratado, acho que ele tem ainda 16, 17 anos, ele foi contratado para uma editora, ela é de São Paulo, para trabalhar como desenhista, e houve essa possibilidade dele atuar ali desenhando umas páginas para um gibi do gênero western, né? E, poxa, na época assim, não tinha internet, não... o acervo literário era espaço, a gente provavelmente ele tinha pouco contato com um acervo assim, de imagens, então ele, a fonte de inspiração seria o cinema, mas como eu disse, boa parte desses filmes do western tinham censura de 18 anos, ele tem 16, 17 não podia ver os filmes, mas sempre havia ali uma ou outra exceção que ele conseguia driblar ali a vigilância e entrar mesmo sendo menor de idade. E usava aquelas figuras de cinema, em especial desse western italiano, como diz, como fonte de inspiração para suas narrativas gráficas, né, para os seus gibis. E aqui no Gatilho ele se utiliza muito disso, porque o western americano, né, boa parte daqueles filmes dos anos 40, dos anos 50, ele tinha aquele ar clássico. Acho que talvez mesmo para a época eles iam daquele jeito. Os heróis eram mais classudos, eram os homens sérios, com a barba bem feita, a roupa alinhada, com aquela postura imponente, né, do macho que vai pro oeste levar o mundo dos vilões e tal, né? Mas os da Itália não eram assim, né? Tem aqueles homens com a barba por fazer, uns trajes ou esfarrapados ou muito ou excessivamente exuberantes, né? Umas expressões faciais assim, muito marcadas. Enfim, era um universo que era um misto do onírico e do lixo, né? Digamos assim. Porque, como eu disse, o suor sempre empastado assim no rosto, a barba por fazer, as roupas já carcomidas pelo tempo, é, um ambiente que era excessivamente hostil, porque no Oeste, pelo menos naqueles filmes lá americanos dos anos 40 e 50, eles tinham umas paisagens maravilhosas, você ficava ali bestializado diante do enquadramento dos filmes. E no Oeste italiano, essa relação com o ambiente é um pouco diferente, porque ela é mostrada de uma forma mais impetuosa, hostil, porque o próprio meio ambiente, o cenário onde os filmes eram gravados, virava um personagem que era, entre aspas, talvez o principal antagonista ali do protagonista, o protagonista que boa parte das vezes não era um herói, né? Era um anti-herói. E alimentados ali, tanto o Pedro Mauro na arte como o Carlos Stefano no roteiro, inspirados aí nesse western italiano, né, o Spaghetti, eles criam aqui, né, a trilogia Gatilho. São 3 livros ou 3 revistas, são Gatilho, Legado e Redenção, originalmente publicados em preto e branco, e aqui eles são colorizados. E assim, e a cor ficou muito bacana, assim, me agradou muito, porque tem aqueles tons pastéis ou alaranjados que emulam aquela sensação da aridez do deserto, né? E para quem já visitou aqui a Caatinga, ou para quem tem as recordações dos filmes americanos que passam no deserto da Califórnia, no Texas, tem muito isso em mente, né? Claro que o último capítulo, que é o Redenção, ele se passa ali durante o inverno, né? Provavelmente ali no Texas, então as paisagens cobertas de neve, tem um confronto clássico ali com os índios, né? Porque os índios são... Há esse discurso dúbio sobre os índios, que há personagens que encaram os índios como
pessoas comuns, normais, que estão passivos a sofrimentos e momentos de vingança, né, de nêmesis, e outros que não. Para eles, os índios não são seres humanos, são animais, são bestas, são violentos, são ignorantes e devem ser eliminados o quanto antes para permitir o avanço da civilização e do homem branco. É bacana porque o leitor ele obtém contato com essas formas diferentes de encarar os autóctones, né, os povos nativos, né, entre aspas, condenados da terra, né, usando ali a expressão famosa, né, da psicologia, da psicanálise, da filosofia, etc. Né? E, enfim, no final tem um quarto volume, um extra, que é A Última Conta, que é um complemento à história, ele faz um retorno à narrativa que é apresentada no volume um. Me agradou e ele ainda traz, e ele não é colorizado. Então, assim, então fica bem marcado, e para quem não conhece a obra em preto e branco, que é o meu caso, tem uma ideia de como ele era originalmente, e depois de como ele ficou com a colorização. E a cor ressalta demais a história, faz com que você identifique de uma forma melhor os personagens. Porque como é uma revista, né, um gibi, que ele preza, entre aspas, pela fidedignidade, pela verossimilhança, pelo realismo, então as personagens elas são muito parecidas. Então a utilização da cor nesses três volumes que são coloridos, que é o Gatilho, Legado e Redenção, como ele conta com a colorização, é mais fácil de você identificar os personagens. Porque, como eu estou dizendo, ou como eu disse, repetindo, porque é uma série que preza ou prima pela verossimilhança. Então, tudo é calcado, é galgado ou marcado, delimitado pela realidade. Então, no último, no extra, nesse último volume, que ele é preto e branco, os personagens eles ficam, obviamente, muito parecidos, né? Para uma primeira leitura. Então, pelo menos eu fiquei com dificuldade de entender quem era quem, né? Eu confundia assim, os personagens, mesmo que de fato eles sejam diferentes. Mas, como disse, nas partes que são coloridas, então você presta atenção na cor do cabelo, dos olhos, da tez da pele, a cicatriz no rosto fica mais delineada, porque é colorida. Então, eu preferia a parte colorida, apesar da parte preto e branco ser bastante charmosa. Agora eu vou mostrar, eu chamei de gibi, mas é um livraço. Tem mais de 200 páginas, eu acho que são 250 páginas. E tem essa capa aqui colorida que é bem paradigmática, né? Que é como é que um pistoleiro sem nome, que para quem gosta desses filmes aí, de um faroeste espaguete, é bem marcado, porque é uma pessoa que aparece em vários filmes, eles certamente se inspiram naquela enxurrada de filmes italianos, de muitos deles de qualidade duvidosa, né, de excelência duvidosa, mas como isso é muito bom e já é marcado pela capa você já percebe quais são as cores que vão predominar ao longo da revista, que é o magenta, o amarelo, e por aí vai, né? Tem a folha de guarda também, de novo, que é esse laranja bem clarinho, né? Para emular, entre aspas, a aridez do deserto. Aí logo no início tem entre aspas, aquela que era a capa original, que era, entre aspas, a única parte colorida da revista. E o resto era todo preto e branco. E aqui os autores eles fizeram esse trabalho de colorização, que inicialmente ele não contava com isso. E como eu disse, conta uma história que realmente valeria um filme, ou não, né? Porque tem certas coisas que é melhor não serem transpostas para outras mídias. Porque, como eu disse, ele evoca vários elementos aqui icônicos, né, desses filmes sobre o Velho Oeste, né? O salão, os bêbados, o dono do salão, grupos de pistoleiros, de fora da lei e tal, né? De pessoas que são, entre aspas, a, é, invariavelmente levados pelo destino para situações que são indesejáveis. Eu acho que para mim a grande questão, eu não vou falar muito sobre a trama da revista, porque realmente seria um roteiro de novela. Tem várias reviravoltas, elementos bem que são icônicos, tem uma série de reviravoltas. A história tem um certo grau de complexidade que existe de fato do leitor uma certa atenção, porque uma leitura desatenta
o leitor deixará muita coisa passar e não vai perceber. É uma história que apresenta, entre aspas, um conflito que transcende um homem ou transcende uma geração dela passada adiante. Parece que tem uma marca maldita do destino que acompanha os personagens de uma determinada linhagem, porque, entre aspas, os crimes, né, o sofrimento, ele não se limita ou se delimita, se apaga, se conforma com o tempo. Ele reverbera, né? Quer dizer, um crime ou essas ações violentas e ultrajantes, muitas vezes elas são tão revoltantes que elas não se limitam, entre aspas, a um determinado ato, né? Elas têm consequências. E nesse gibi, né, que eu achei bacana por isso, porque eu já tinha lido outras revistas que falam sobre temas ligados à violência, né, ao crime, ao assassinato, ao a esse ciclo dos pistoleiros e tal, né? Só que mostram essas ações violentas, elas não têm uma consequência, um impacto efetivo no transcorrer da vida daquelas personagens, mas aqui não. Aqui, na tal da trilogia Gatilho, esses malfeitos, esses crimes, eles reverberam no tempo, eles maculam, eles marcam ali as personagens e elas carregam esse rancor, essa angústia que eles sofrem pela vida inteira e até passa um pouco disso para as próximas gerações. Porque a criança, o jovem, diferente lá do Rousseau, dos românticos, eles não são ingênuos ou puros, eles trazem consigo a marca dos crimes que foram cometidos pelos seus pais. Né? E, invariavelmente, eles têm que se confrontar com esse destino, que é, na verdade, o passado, né? Com o qual eles têm que acertar as contas. Né? Porque é engraçado que provavelmente é uma pergunta que o roteirista aqui, né, o Carlos Estevam, ele provavelmente ele se fez, ele tenta responder aqui de alguma forma, que é o seguinte: por que algumas pessoas decidem trilhar um caminho A e não um caminho B, não é? Porque, e em especial quando se trata da criminalidade, não é? Por que assim, é compreensível o crime, né? Uma pessoa cometeu um crime, estupro, um assassinato, um furto, etc. Mas por que as pessoas continuam a recorrentemente realizar essas ações se conscientemente elas sabem que aquilo é danoso para os outros, não só, mas para eles em especial, né? Porque eles vão carregar isso pelo resto da vida, né? Então, por que as pessoas insistem nisso? E como eu disse, o Carlos Stefan, ele, entre aspas, ele tenta lidar com isso, ele fala um pouco sobre essa questão do patriarcado, porque nos Estados Unidos certamente é um pouco disso, mas aqui no Brasil talvez seja eminentemente a marca da nossa cultura, né? Essa relação entre pai e filho e como que as pessoas encaram o legado, não é? Ou a herança das suas famílias, né? Quer dizer, como que a vida desses nossos ascendentes, né, dos antepassados, eles de alguma forma influenciam nossas vidas. Porque no cotidiano as pessoas teimam em acreditar que elas são livres, que elas são independentes, e que elas podem, entre aspas, definir ali ou traçar o curso, né, da vida delas. E que as ações dos seus pais, das suas famílias, isso não influi nas suas decisões, nas suas opções morais, etc. Mas aqui no gatilho, não. Quer dizer, por mais que o indivíduo ele seja livre, tem sempre essa figura de um garoto que é recorrente e com o passar das gerações, essa figura do garoto, do jovem, que tem essa opção de decidir, essa decisão nunca é livre. Ela tem sempre algumas amarras que o condicionam devido a esse legado da sua família, dos pais, no caso, né? E como eu disse, ele evoca uma série de discussões que são viscerais, né, para o nosso tempo, em especial porque, entre aspas, nós convivemos com essa ideologia da independência, né, do indivíduo. Né? Nós somos completamente aptos a definir o que nós fazemos ou deixamos de fazer e esse passado da nossa família, das nossas origens, não interfere no nosso destino. Né? Lei do engano. As pessoas, nós somos fortemente marcados por esse legado familiar nosso, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados.
E há um esforço muito grande aqui nas personagens do livro de ou resignar-se diante desse destino que, de certa forma, ele não tem uma autonomia plena sobre ele, ou tentar escapar dele. E muitas vezes nessa tentativa de fuga de um destino que, entre aspas, é predefinido, as personagens, em vez de fato fugir, eles acabam exatamente traçando aquele caminho que já estava previamente traçado do qual ele quer fugir. Lembra até muito dos elementos da tragédia grega, mas isso aí, entre aspas, eu acho que não foi uma coisa que o Carlos Stefan colocou aqui de propósito. Essa noção da inevitabilidade do destino e de que o ser humano, ele, entre aspas, ele está condenado àquele destino pré-traçado. Porque, como eu disse, é mostrado aqui o desenvolvimento de uma dada família e os jovens, ou o jovem dessa família, por mais que tentem educá-lo para ir numa outra direção, ou mesmo que o jovem não queira assumir aquele legado, né, de crime, de mortes, de assassinatos, etc., mas invariavelmente ele retorna para esse caminho. Né? E mesmo que o final da série tenha, entre aspas, supostamente uma ele termina de uma forma meio, entre aspas, dialética, né? Ou indefinida, né? Será que aquele sujeito ele conseguiu superar esse legado de sangue da sua família e agora ele viverá uma vida normal e a sua filha, a sua esposa não terão mais um envolvimento com essa vida de criminalidade como o do seu pai ou do seu avô? Ou aquilo ali é simplesmente um sorriso que esse destino maléfico está dando ali para ele? Como eu disse, acho que vale a pena ler. Ele evoca, como eu disse, ele levanta ou alimenta uma série de discussões. São imagens belíssimas, que eu fiquei até com medo assim, de mostrar que realmente é sangue e violência pura. Né? E como eu disse, e eu gostei muito dele ser colorido, porque isso alimenta mais e tal a nossa imaginação. Tem cenas que são muito tocantes. Agora, claro que fala sobre o universo que é eminentemente masculino. E as mulheres têm pouca participação aqui na trama. E é uma história, entre aspas, sobre pai e filho, né? Sobre essa relação entre o jovem e o seu pai, e de como esse jovem, ele, ao mesmo tempo que ele tenta se desvencilhar desse destino, desse legado que lhe é deixado pelo pai, mas que de certa forma ele acaba retornando, né? E cumprindo aquele destino do qual ele pensava que estava, na verdade, escapando. É isso, a trilogia Gatilho foi a leitura de hoje. Eu recomendo para qualquer um que queira ler. Ela é relativamente barato. É um livro bonito também, né? Por que não? Eu gostei demais das ilustrações. Tem esse ímpeto ali de ser realista e tal, né? Que, como eu disse, eu gosto muito desse. Gostei muito desse desenho aqui, desse Pedro Mauro. Eu não conhecia o trabalho dele antes. E espero ter essa possibilidade de ler outras obras dele, né? Tem aqui uma das últimas páginas, né, que de certa forma já demarca um pouco da tese da obra, se é que o autor pensou nisso, ou se foi uma coisa quase que meio que automática, né? Por enquanto é só, eu vou me esforçar para gravar vídeos mais curtos, apesar da trilogia Gatilho render assim horas de debate, na análise dos personagens, nas referências que ele faz ao Oeste, né? Esses filmes lá do Far West, em especial desses filmes que vinham da Itália, ou que eram produzidos ali, dirigidos por profissionais da Itália, e de certa forma tem um quê também de brasilidade nessa forma como ele trata as relações familiares, que é algo que é inédito. Você não encontra isso no West clássico, não encontra isso nos filmes lá, no West Spaghetti. Há uma pitada aqui de brasilidade que, à primeira vista, ele não soa, porque ela não está presente, entre aspas, nos trejeitos, nos nomes das personagens, no ambiente, mas sim na psicologia e na construção das relações afetivas entre os personagens. Aí sim que, entre aspas, os elementos brasílicos, né, aparecem aqui. Porque, como eu disse, você sente
que a trama, entre aspas, evocam elementos da nossa cultura e da nossa afetividade a partir dessas relações interpessoais entre os personagens. Em especial em relação à família e mais detidamente ainda nessa relação de pai e filho, que é mostrada aqui de uma forma sempre muito tumultuosa, áspera, conflitiva, né? E assim, rende cenas assim que fariam o Édipo chorar. E Freud ali babado de vontade de ter conhecido. Né? Meu Deus, o que é o complexo de Édipo? Quer saber? Leia aqui a trilogia Gatilho. Né? Só que não tem Jocasta, é só Édipo e Laio, né? Porque é um universo que cheira, que exala testosterona. Mas assim, numa sociedade patriarcal, né? Então, ele, realmente, eu acho para mim a grande falha do livro é que a mulher não tem muito espaço na narrativa, não. É o universo masculino, os dilemas são masculinos e, como no mundo há mulheres, inevitavelmente elas aparecem, né? Uma mãe indígena, a prostituta, né? A garçonete, são as personagens femininas. Mas o universo você percebe de cara que ele é governado por homens e nesse universo masculino, violento, não há espaço para o feminino. Eu acho que é isso que falta na narrativa e na história. Essa presença do feminino, que aqui é meio que descartado. Eu compreendo os motivos, já que ele queria tratar sobre essa relação entre pai e filho, mas, como eu disse, é sempre uma pena quando eles não trazem esse elemento para a obra. Claro que não tem mulheres, então por que a mulher não aparece nessa narrativa? Fica esquisito, fica antinatural. Mas por enquanto é só, para não passar dos 30 minutos. E quem puder, leia aí a trilogia Gatilho. Como eu disse, acho que valeria uma leitura assim, psicanalítica, né? Freudiana da obra. E como eu disse, em especial nessa relação conflituosa entre pai e filho e as consequências da, entre aspas, não resolução desse complexo, desse conflito edipiano, né? E por enquanto é só. Como eu disse, quem tiver a oportunidade de ler a trilogia Gatilho, leia, que são Gatilho, Legado e Redenção. E eu acho que o último episódio é o melhor de todos, apesar do primeiro ser bem dramático, porque como eu disse, né? É um cidadão simples, ele é o dono de um bar, né? Tá né? É um, entre aspas, um empresário ali de relativo sucesso na sua cidade, começa a prosperar, ele é casado, pretende ter filhos, tem uma vida fatidicamente normal e, enfim, né, que prenuncia ter algum êxito. Mas aí a Nêmesis, o destino, não deixa o cidadão em paz. Né? E daí se desdobra e tem aquela cena que ele pega ali a pólvora da bolsa dele, despeja ali a pólvora na garganta do meliante e diz: isso é só o começo. Perfeito, cara. Como eu disse, é de uma violência, de uma ferocidade que é incomensurável, cara. Só lendo. Porque, como eu disse, a história é bruta. Quem não tiver condições de seguir, que desça do cavalo e volte para casa. Porque a caminhada é longa. Até mais, até breve, até o próximo vídeo.